Que trabalho difícil para Kennedy como secretário de Saúde dos Estados Unidos. Há relatórios e estudos que hoje quero compartilhar com você que sugerem algum tipo de relação entre o governo dos Estados Unidos e empresas de alimentos e farmacêuticas. O que isso significa? Que, por exemplo, quando vemos propagandas lançadas pelo governo promovendo algum alimento, como cereais ou um tipo de medicamentos, essas campanhas podem estar vinculadas a um intercâmbio financeiro com empresas como a farmacêutica Abbott ou companhias de alimentos como Kellogg ou Nestlé, só para citar alguns exemplos, claro. Pois um dos estudos que veremos hoje descobriu que entre os 20 especialistas responsáveis pelas diretrizes dietéticas do país, 19 deles tinham alguma conexão com empresas farmacêuticas ou do setor alimentício. Então, quem realmente está por trás do que chamam saudável ou não saudável? Bem-vindos! Com você, Elina Villafane, aqui no América Revelada. Finalmente, Robert F. Kennedy Jr. foi nomeado novo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Parabéns para o Sr. Kennedy. Isso aconteceu nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, e como mencionei no início do programa, ele tem um grande desafio pela frente. Entre as suas responsabilidades está garantir a alimentação e a saúde de milhares de pessoas. E aqui justamente quero aprofundar alguns relatórios e estudos do passado que sugerem a atual existência de vínculos ocultos entre as grandes corporações da indústria alimentícia e também farmacêutica e a formulação das diretrizes dietéticas nos Estados Unidos. E você pode estar se perguntando, o que são essas diretrizes alimentares? Pois bem, as diretrizes alimentares nos Estados Unidos são projetadas para fornecer recomendações à população. Também influenciam o Programa Nacional de Merenda Escolar, a dieta em hospitais, refeitórios e mais. As recomendações deste comitê baseiam-se em diferentes estudos e evidências científicas com o propósito de promover a saúde e, ao mesmo tempo, prevenir doenças. Essas diretrizes estão nas mãos do Comitê Consultivo das Diretrizes Dietéticas. Agora, este comitê é um grupo formado por 20 especialistas em nutrição e saúde pública que se reúne cada 5 anos para revisar as evidências científicas e, assim, fornecer recomendações para as diretrizes alimentares para os americanos. Agora, este comitê é nomeado, é supervisionado e também gerenciado conjuntamente pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E como mencionei, que isso acontece cada 5 anos, em 2023, os então secretários Javier Becerra, do HHS, e Tom Vilsack, do USDA, nomearam os membros do atual Comitê de Diretrizes Alimentares. Mas, como sabemos, claro, agora é Robert F. Kennedy Jr. quem está no comando do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Até aqui tudo parece um ótimo trabalho de todos. Mas agora vamos aos interesses financeiros que, ao que parece, estiveram moldando as diretrizes dietéticas do país. O que você está vendo na sua tela é a página da US Right to Know, que em português significa algo como Estados Unidos pelo Direito de Saber. É uma organização sem fins lucrativos focada na pesquisa sobre saúde pública. E essa organização publicou um relatório que, embora tenha sido divulgado em outubro de 2023, revela certos conflitos de interesse no comitê que estabelece as diretrizes alimentares para este 2025. Diante disso, o Epoch Times entrou em contato com o diretor executivo da US Right to Know, o Sr. Gary Raskin, para saber mais sobre a investigação que realizaram. E ele comentou o seguinte: os americanos estão inundados de argumentos de venda das indústrias alimentícias e farmacêuticas. Não queremos que nossas diretrizes dietéticas sejam mais uma delas. Elas deveriam ser o lugar onde os americanos obtêm a verdade sobre o que comer para viver uma vida longa, forte e saudável. Mas isso está realmente sendo cumprido? O interesse está verdadeiramente voltado para a saúde e o bem-estar das pessoas?
Vejamos o que diz parte do relatório da US Right to Know. Diz: o objetivo deste relatório é fornecer informações mais completas sobre os conflitos de interesse dos membros do comitê que faz as diretrizes alimentares de 2025, incluindo os vínculos financeiros e de outro tipo que tiveram nos últimos 5 anos com as indústrias alimentícia, farmacêutica, de supermercados e outras com interesses nos resultados das diretrizes dietéticas. E mais adiante também afirma: coletamos dados de domínio público sobre cada um dos 20 membros deste comitê, identificando seus conflitos de interesse. Descobrimos que 13 dos 20 membros do Comitê de Diretrizes Alimentares tinham conflitos de interesse de risco alto, médio ou possível com atores da indústria. Os resultados incluem 9 dos 20 membros tinham conflitos de interesse de risco alto ou médio com empresas ou grupos da indústria alimentícia, farmacêutica e de perda de peso, principalmente na forma de apoio à pesquisa e consultoria. 4 dos 20 membros tinham possíveis conflitos de interesse com empresas ou organizações alimentícias e farmacêuticas conhecidas por patrocínios e influência no desenvolvimento das diretrizes. Algumas empresas estavam ligadas a 2 ou mais membros do comitê, como Abbott, Novo Nordisk, National Dairy Council, Eli Lilly e White Watchers International. Desde o início de 2023, houve várias críticas e pedidos de transparência no desenvolvimento das diretrizes dietéticas para o período de 2025 até 2030. De fato, 15 organizações, entre elas o Centro para a Ciência no Interesse Público e também o Comitê de Médicos por uma Medicina Responsável, enviaram uma carta ao HHS pedindo mudanças na forma como as diretrizes foram dirigidas e sobre quem participou de sua elaboração. Depois, o congressista também Chuck Grassley também enviou uma carta exigindo uma investigação rigorosa sobre conflitos de interesse. E aparentemente, cedendo à pressão do momento, o HHS e o USDA finalmente revelaram as relações da indústria com os membros do comitê. Mas espere aí. No entanto, os críticos argumentam que essas revelações foram apenas parciais, que a informação apresentada era coletiva, submetida voluntariamente e não detalhava os conflitos de cada um dos membros. E pode ser que eles tenham razão. Voltemos ao relatório que foi apresentado na época pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um documento que tem apenas 4 páginas. Para começar, ele afirma: todos os membros, escutou bem, todos os membros do Comitê Consultivo das Diretrizes Alimentares 2025 cumprem as leis e regulamentos federais sobre ética que regem conflitos de interesse. Parece que não tem problema. Todos os membros do comitê cumpriram a apresentação de todas as informações financeiras exigidas por essas leis e qualquer requisito de impedimento decorrente delas. Poderíamos interpretar isso como uma negação de conflitos de interesse. Mais adiante, o documento também lista diferentes aspectos como subvenções ou contratos, licenças, honorários de consultoria e ao lado nomeia também diversas empresas e fundações, como por exemplo a Fundação Rockefeller, farmacêuticas como Eli Lilly e Pfizer, além também de organizações como por exemplo a Organização Mundial, OMS, a Organização Mundial de Saúde. Porém, não mostra especificamente um conflito de interesse entre os membros do comitê e os laboratórios ou as empresas alimentícias. Em contraste, vamos ao relatório apresentado pela organização sem fins lucrativos US Right to Know, que, como mencionei antes, significa algo como Estados Unidos pelo direito de saber. Esse estudo mostra exatamente o que todos gostaríamos de saber. Quem são esses membros do comitê e qual é a sua relação com determinadas empresas? E como podemos ver, há vários nomes, como por exemplo a doutora Sarah Booth, cuja
Possível posição de conflito de interesse estaria ligada à sua participação em conferências patrocinadas por Bayer, Coca-Cola e Abbott, entre outros atores da indústria, diz aqui. Outro membro, por exemplo, seria o Dr. Stephen Abrams, que declarou ter recebido financiamento para a pesquisa da Perrigo Nutrition, o terceiro maior fabricante de fórmulas infantis nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá. Ele também afirmou ter recebido apoio da Abbott Nutrition para apresentações. Além disso, ele recebeu patrocínio do Nestlé Nutrition Institute para um estudo sobre vitamina D em lactentes e também foi palestrante em conferências financiadas pelo Nestlé Nutrition Institute. Ok, como podemos ver, se continuarmos descendo na lista, há vários nomes. Outro exemplo, a doutora Fátima Cody Stanford, membro do Comitê de Diretrizes Alimentares e médica especialista em obesidade do Massachusetts General Hospital. Segundo o relatório, ela possui afiliações com grandes empresas farmacêuticas como Novo Nordisk, Eli Lilly e Pfizer, acumulando $68.880 em honorários de consultoria entre 2018 e 2022. Por exemplo, disse, a doutora Stanford foi coautora de um estudo sobre a segurança e tolerabilidade de medicamentos de nova geração contra a obesidade, financiado pela Novo Nordisk. Vemos que ela recebeu diferentes também quantias de dinheiro de diferentes farmacêuticas, de diferentes laboratórios. Por exemplo, Novo Nordisk, Curac, Eli Lilly e Reed. Os nomes e as relações com as empresas são tantos que não podemos citar todos aqui. Então, prefiro deixar o link abaixo na descrição para que você possa, se quiser, ler o estudo com mais detalhes e também com mais tempo. Mas algo mais deste estudo que eu gostaria de compartilhar e dar um tempo neste programa é sobre o tema da Academia de Nutrição e Dietética. Aqui diz que, segundo seu próprio site, a academia é a maior organização nacional de profissionais da alimentação e a nutrição. A própria academia afirma que desempenha e promove um papel ativo na indicação e a seleção dos membros do Comitê de Diretrizes Alimentares, bem como a elaboração das recomendações finais do comitê, que acabam se tornando a base das diretrizes alimentares. No entanto, aqui diz também que a academia tem um histórico de receber financiamento da indústria de alimentos e bebidas, além de participar do Comitê de Diretrizes Alimentares, razão pela qual urge a necessidade de examinar os possíveis conflitos de interesse entre os atuais membros do comitê ligados à academia. Continua dizendo, um estudo de 2022 sugere que a academia continua interagindo com grandes corporações de alimentos ultraprocessados em uma relação simbiótica. Diz, o estudo encontrou que entre 2011 e 2017, a academia recebeu centenas de milhares de dólares de empresas como Conagra, Abbott, PepsiCo, Coca-Cola, Hershey, General Mills, Aramark, Unilever e Kellogg. O estudo também apresenta provas de que os patrocinadores podiam obter direitos e benefícios específicos da academia ou da sua fundação. Outro caso muito chamativo é o da indústria do açúcar. A Sugar Research Foundation, hoje conhecida como Sugar Association, foi acusada de patrocinar estudos na década de 1960 que minimizavam o papel do açúcar nas doenças cardíacas, jogando a culpa predominantemente nas gorduras. E qual foi o resultado? Adivinhe. Diretrizes dietéticas que minimizavam os riscos do açúcar para a saúde e redirecionavam a atenção para as gorduras. Por outro lado, há inúmeras pesquisas que mostram a relação entre alimentos ultraprocessados e uma série de problemas de saúde que vão desde obesidade até maior mortalidade geral. No entanto, os conflitos financeiros que podem influenciar recomendações de saúde pública continuam a comprometer a credibilidade da política alimentar dos Estados Unidos. E sobre isso, o diretor executivo da US Right to Know, o senhor Gary Ransky,
disse o Epoch Times. Por que os americanos deveriam confiar em um relatório produzido por pessoas com tantos conflitos de interesse? Boa pergunta, não acha? Agora, recuperar a confiança dos reguladores e outras instituições públicas não será uma tarefa fácil. Por fim, vejamos o que disse Robert F. Kennedy Jr. durante suas audiências de confirmação para se tornar o novo secretário do Departamento de Saúde y Servicios Humanos dos Estados Unidos. Los problemas de salud en este país los debemos enfrentar con honestidad y lo primero que he hecho cada mañana durante los últimos 20 años es arrodillarme y rezar a Dios para que me ponga en una posición para acabar con la epidemia de enfermedades crónicas y ayudar a los niños de Estados Unidos. Por eso estoy tan agradecido con el presidente Trump por la oportunidad de sentarme ante ustedes hoy y buscar su apoyo y colaboración en este esfuerzo. Agora que ele já assumiu o cargo, esperamos que ele consiga cumprir seu objetivo de reduzir o que ele chama de epidemia de doenças crônicas, combatendo o que ele também chama captura corporativa. Captura corporativa é exatamente o que hoje falamos, sim? O assunto, o tema que falamos hoje, o conflito de interesses entre as agências de saúde do governo e as grandes corporações de alimentos e medicamentos. Agora, só nos resta esperar para ver como ele conduzirá seu mandato. Por fim, eu também adoraria saber sua opinião sobre este tema, pois se trata de algo tão importante quanto a nossa alimentação e a alimentação de nossa família. Como consumidores, eu acho que é fundamental estarmos cientes dos possíveis viés que influenciam as recomendações nutricionais. Ao nos mantermos informados e exigirmos transparência, podemos contribuir para um sistema que priorize a saúde acima dos interesses comerciais. Além disso, é importante analisar criticamente os conselhos nutricionais e sempre considerar quem está por trás dessas recomendações. Se você acha que este tema é importante e que pode também ajudar a outras pessoas, compartilhe este episódio com seus contatos e, claro, curta pelo botão abaixo. E se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal. Faça isso agora para que possamos continuar trazendo as investigações que abordamos aqui. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada. Nos vemos em breve.